todos. A partir de agora estamos gravando a aula, vai ficar posteriormente disponibilizada na plataforma Saga. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Então, o tema da aula de hoje, como vai ficar evidente na lâmina aí, é o quarto momento da educação física no Brasil, né? Então, nós estamos tendo essa discussão sobre a história da educação física já há algum tempo. Discutimos um pouquinho sobre a construção social, histórica e filosófica da ideia de corpo. Depois nós falamos um pouquinho sobre a história, a sociologia e a construção histórica do esporte. E, por fim, né, começamos esse mesmo movimento na educação física. São coisas interligadas, né? Muito difícil de serem separadas. E aí faltam poucas aulas para encerrar esse assunto, né? Então, se a educação física vai até o quinto momento, hoje é o quarto. Daí, na semana que vem, nós teremos uma aula para falar do quinto momento da educação física, já ligando com alguns aprofundamentos epistemológicos, tá? Então, até agora foi uma questão mais histórica. E aí, na última aula, como a gente vai falar da educação física contemporânea, do hoje, né, do agora, do que está acontecendo agora, então nós iremos discutir um pouquinho aspectos mais filosóficos, epistemológicos, conceituais do campo da educação física, tá? Muito bem. Então, vocês se lembram, né, que até a última aula nós discutimos o terceiro momento. O terceiro momento foi dividido em duas aulas. O terceiro momento, conhecido como movimento de renovação da educação física, quando ela começa a apresentar propostas para uma nova forma de educação física que não fosse somente a esportivista, limitada àquela concepção de atividade física lá do segundo momento, que estava conectado com a industrialização, com a modernização, com a urbanização, com a ascensão do capitalismo, etc., né? Tudo bem. O que nós temos, então? Qual é o subtítulo para esse quarto momento, né? Ainda utilizando aquela separação lá de Neri e Nunes, né? E eles chamam esse quarto momento de globalização e ampliação de mercado, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que todas as outras correntes, elas continuaram, tudo bem? Então, nós tínhamos, pelo lado acrítico, né? Focado nas ciências psicobiológicas ou nas ciências da aptidão física e da saúde. Nós tínhamos o currículo ginástico, o currículo esportivista, e aí depois, no movimento renovador, trouxe mais dois. O currículo desenvolvimentista e o currículo psicomotor. Quando eu falo currículo, eu estou me referindo a uma visão de educação física, a uma forma de ensinar a dar aula na escola, né? Então, o conceito currículo é mais amplo do que isso, mas nós teremos uma disciplina no futuro, lá no quinto período, específica para discutir, né, as questões curriculares. Por agora, basta vocês entenderem por currículo uma tendência pedagógica, um modo de olhar para a escola, uma maneira de ensinar educação física, né? Então, como que a educação física começa a ser ensinada lá no seu primeiro momento? Como a prática da ginástica. Então, ela estava ancorada a uma visão de mundo com algum propósito, né? Visando ali algumas transformações, tá? Então, o currículo é sempre uma visão de mundo, né? Ancorada com alguns propósitos. Lá no segundo momento, nós tivemos uma visão de educação física, uma tendência pedagógica, um currículo esportivista. Veio a crise, tivemos o movimento renovador, que a gente pode considerar ali até os anos 90. Entre os anos 90 e os anos 2000, né, é isso que nós estamos chamando de quarto momento, né? Ampliação, né, da globalização, principalmente com o advento da internet, né? Então, quem tiver com o microfone aberto, por favor, feche o microfone para a gente, para não fazer barulho para os demais. Obrigado. Muito bem. O que a internet acelera é essa globalização, né? Esse contato, compressão do espaço-tempo, contato global de todas as culturas,
de todas as formas de pensar, tecnologias não só, né, da informação e da comunicação, mas também do transporte, da produção, trazendo um novo momento global, né? Então, os anos 90 trazem, assim, uma transformação grande para o planeta como um todo. E isso também se repercute na educação física. Bom, repercute, mas não apaga o que vinha vindo sendo feito. Então, a educação física, a ginástica, essa sim passa por uma transformação que eu vou falar agora. Mas o currículo esportivista continua, o currículo desenvolvimentista continua, o currículo psicomotor continua, e as perspectivas críticas da educação física, a crítica superadora e a crítica emancipatória, né, ancoradas nas ciências humanas que eu trouxe nas últimas aulas, elas também continuam, tá? Como assim continua? As pessoas continuam estudando, fazendo mestrado, doutorado, algumas prefeituras adotam como uma maneira de dar aula, começa a influenciar a produção de outros livros, de livros didáticos, alguns professores começam a colocar em prática por conta, né? Então, tudo aquilo que aconteceu na educação física antes, continua, tá? Existe, por exemplo, os currículos críticos são ali dos anos 90, né? Eles existem até os dias de hoje. Até hoje tem gente comprando livro, lendo, escrevendo artigo, tentando colocar em prática, fazendo relato, tá? Então, é um processo que começa lá atrás, mas continua. Só que, nesse quarto momento da educação física, nesse quarto momento da educação física, nós temos uma pequena transformação, né? Qual é a transformação que nós temos? Nós temos uma renovação do pensamento esportivista. Então, assim, o esporte continua sendo muito valorizado, ele continua sendo muito praticado. Eu diria que ele continua até sendo hegemônico nas escolas. Entretanto, surgem outras formas do ensino de esporte, tá? Então, assim, no campo da pedagogia do esporte, surgem as pedagogias globais, menos focadas nas técnicas e mais focadas nos ensinos de sistemas. Nós vamos ter uma discussão boa disso a partir do segundo período, né? Lá no próximo semestre, se tudo der certo, né? A pandemia tiver passado, nós vamos ver o que é pedagogia global no esporte, que já é um rompimento com o tradicionalismo lá do segundo momento. E também tem toda uma discussão da pedagogização do esporte para a escola, que é a diferença do esporte na escola, que é pegar o esporte do jeito que ele é feito na sociedade e colocar dentro, junto com seus valores de competição no ambiente escolar, né? Provocando exclusão, seleção, traumas, né? Tudo aquilo que a gente já conversou em sala de aula. Ou transformar o esporte para o espírito da escola, né? O esporte educativo, na visão do Tubino, que a gente conversou lá atrás também. Então, o esporte continua, o pensamento esportivista continua, mas ele passa por algumas transformações. E o pensamento ginástico, aquele do primeiro momento da educação física, ele também passa por uma nova roupagem. E essa ainda mais forte que a transformação do esporte, que é uma retomada dos valores do corpo, mas agora com outros objetivos em vista, né? Agora muito mais associado ao mercado e menos associado à indústria, né? Então, se lá atrás a ideia de uma nação forte era uma ideia de modernização do Brasil, né? Repetindo modelos europeus, que estava ali com um crescente capitalismo, aqui, no caso, nos anos 2000, a realidade é outra, né? O capitalismo já domina todo o planeta e nós temos uma política de mercado muito forte, né? Então, nós temos uma orientação para o mercado que direciona as nossas vidas com muita força. E o corpo também vira mercadoria, né? Então, de repente, a saúde é uma mercadoria, né? Mercadoria em que sentido? Surge todo um campo, né? Todo um mercado, um espaço de troca financeira baseado em ideais do corpo. Sejam eles saudáveis, né? Relativo ao bom funcionamento orgânico, ou seja ele estético. Por isso que vem, né, na esteira desse movimento a valorização das academias,
a valorização do emagrecimento, criação dos spas, nutricionistas ficando mais famosos, né? Necessidade do emagrecimento, toda uma indústria fitness, né? Com roupa, com suplemento, começa a criar eventos, o fisiculturismo que era antes praticado por algumas poucas pessoas consideradas excêntricas, começa a ter muito mais adesão, né? Então há uma explosão mercadológica da exploração financeira do corpo. E isso provoca mudanças na educação física. Por quê? Porque começa a abrir espaço para muita gente trabalhar com esse mercado do corpo. Só que a educação física era, até então, um curso quase que completamente voltado para a escola. Se você fazia educação física até os anos 90, era uma ou outra pessoa que ia trabalhar com preparação física de time, rendimento esportivo, e a grande maioria ia para a escola, né? Reproduzir justamente esse modelo esportivo. Quando começa a surgir espaço em academias, em ginásticas aeróbicas, spa, começa a surgir um monte de espaço de trabalho, vaga de trabalho, começa a rolar dinheiro com essas atividades, os professores de educação física, eles ficam revoltados porque tem pessoas não formadas ocupando o espaço deles, né? Então eles se unem e fazem um lobby político. O que é um lobby político? É você criar organizações que fazem pressão em deputados lá em Brasília para que os deputados aprovem certas leis, né? Então, o campo da educação física se une juntando várias associações, agremiações políticas que fazem pressão, né? E aí é criado, então, o sistema CONFEF, Conselho Nacional de Educação Física, né? Por quê? Porque é promulgada uma lei por então presidente Fernando Henrique Cardoso, data de 98, que garante que só pode trabalhar com atividade física quem for formado em educação física, né? Qualquer pessoa que exerça a profissão sem ser formado está praticando exercício ilegal da profissão, que possui uma penalidade muito séria, né? Igual você se passar por médico sem ser e assim por diante, tá? O CONFEF, então, é criado. Então, a aula de hoje nós vamos focar no que é o CONFEF, tá? E por quê? Porque a escola continuou os pensamentos anteriores, apesar que vieram autores defendendo que era a função da escola, então, cuidar da saúde das crianças, né? Mas aí, a hora que eu fizer o fechamento, lá no quinto momento, a gente vai especificar bem o que é cada visão da educação física, tá? E nós vamos adentrar mais nos autores e vou deixar mais claro para vocês como pensa cada visão da educação física. Hoje, nós vamos concentrar, então, nesse acontecimento do quarto momento, que é o racha da educação física em dois campos, que era bacharel e licenciatura, né? Porque até então, o campo do bacharel era praticamente inexistente, porque não era uma profissão regulamentada. Quando o CONFEF adentra, aí sim, né, cria-se uma profissão que está para além da escola, tá? Vamos lá, então. Então, o que é? Muitos vão pensar que conselho profissional é a mesma coisa que sindicato, né? O CONFEF, o CONFEF que dá origem ao CREF, né? Porque CONFEF é Conselho Nacional de Educação Física. E CREF, Conselho Regional de Educação Física. Muitos confundem sindicato com conselho profissional, que é o nosso caso, CONFEF e CREF. Não é a mesma coisa, tá, pessoas? São coisas diferentes. Os sindicatos, eles lutam pela melhoria das condições de trabalho, ou seja, eles lutam pela classe trabalhadora. Então, o sindicato dos motoristas existem para quê? Para defender o motorista. Sindicato dos professores serve para quê? Para defender os professores. Então, é diferente de um conselho profissional, é muito diferente, tá? Então, sindicato, existe uma lei do sindicato, né? Que agora foi flexibilizada, né? A ideia de sindicato está sendo atacada. Nós estamos vivendo um pensamento forte na política nacional, até mundial, neoliberal, que vão dizer que os sindicatos são perniciosos para a economia, né? Porque acatam muita ingerência do Estado no mercado de trabalho.
Há outras visões, no entanto, que vão dizer que esse ataque neoliberal está precarizando as vagas de trabalho e está promovendo uma diminuição da qualidade de vida dos trabalhadores, né? Esse fim do coletivismo trabalhista, digamos assim. Bom, isso é um momento político, não é o foco da aula. A questão é, existem os sindicatos garantidos por lei, ainda que elas estejam sofrendo mudanças, e sindicato não tem nada a ver com conselho profissional. Quais são os sindicatos da educação física, então? Bom, são vários, né? Trouxe 2 exemplos aqui. Se você trabalhar em escola, principalmente em escola do Estado, o sindicato é a APOESP, por exemplo. São 2 exemplos, tá? O sindicato tem bastante. Cada categoria profissional cria o seu sindicato. Se você for trabalhar numa academia, aí o seu sindicato é esse aqui, ó, Simpefesp, Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Estado de São Paulo. Se você trabalhar em academia, spa, hotel, né? E aí você acha que você foi prejudicado no trabalho e você vai procurar o sindicato, você vai procurar esse daqui, tá bom? Então esses são os sindicatos da educação física. Qual a principal diferença para o CREF, para o CONFEF, né? Porque conselhos profissionais são instituições do Estado, por eles criadas e mantidas, por contribuições compulsórias, ou seja, você é obrigado a pagar se você faz parte do conselho. E eles não existem para defender os trabalhadores, eles existem para defender a sociedade. Então, enquanto o sindicato defende os interesses da classe trabalhista, os conselhos profissionais defendem os interesses da sociedade. Mas peraí, quer dizer que o CREF e o CONFEF existem para defender a sociedade? Sim. Defender a sociedade como? Defender a sociedade de recursos, de serviços oferecidos com péssima qualidade. Então, você tem uma academia lá que tem só aparelho enferrujado, né, que maltrata os funcionários, que não paga os funcionários, que desrespeita o contrato com os associados, né, com as pessoas que pagam a academia. Qual instituição vai cuidar do quê? O sindicato vai cuidar dos professores da academia, porque eles não estão sendo pagos, é uma questão de sindicato. E o CONFEF, via CREF, se for em São Paulo, vai, o quê? O CREF 4 de São Paulo vai fiscalizar a academia para que ela não prejudique nenhum aluno. Então, enquanto o CONFEF existe para proteger os alunos, o sindicato existe para proteger os trabalhadores, tá? Inclusive de trabalhador que não tem formação, né? Então, digamos que vocês aí estão no primeiro semestre, já aparece uma academia de bairro e chama vocês para trabalhar lá, e vocês não são formados, e o professor contrata você como estagiário, mas ele pega e sai, vai resolver as bancos, as coisas dele, larga você lá. Você está no primeiro semestre, você tem condição de dar aula? Segundo a legislação, não. Pode até saber fazer aula, mas é proibido por lei. Então, quem que vai fiscalizar isso? O sindicato ou o CREF? É o CREF. O CREF vai olhar e, ó, esse professor não é formado, ele pode oferecer riscos para os alunos, porque ele não tem competência legal e técnica ainda, então essa academia está sendo multada, tá? E aí o dono da academia chega e fica com raiva e manda o estagiário embora. O estagiário vai reclamar onde? Não adianta reclamar para o CONFEF. O CONFEF já multou a academia. Ele vai reclamar no sindicato. Ó, fui contratado lá, o cara não pagou os meus direitos, né? Enfim, então são coisas diferentes, tá? Em São Paulo é o CREF 4. Então, ó, esse aqui é o símbolo do CONFEF, isso aqui é o símbolo do CREF 4. Que cuida de São Paulo. Cada estado tem o seu CREF. Alguns estados dividem o mesmo CREF, né? Eu vou mostrar a lista para vocês daqui a pouco, tá? Então, no que o CREF favorece a profissão da educação física, né? Primeiro, que ele fiscaliza as pessoas que atuam na área sem ter formação, sabe? Sabe, tipo como é que é? Pugliese, não é isso?
que ficou famosa aí em Instagram sem ser formada, né? Eu acho que é isso, né? Tô meio por fora aí dos assuntos. Alguém me corrige se eu estiver falando besteira. Mas assim, ela foi multada pelo CREF muitas vezes, porque ela não pode fazer aulas, né? Sem ser formada, tá? Além disso, o CREF também funciona como uma defesa da classe em outros campos sociais. Por exemplo, quando tentaram tirar a educação física do ensino médio, o CREF foi lá brigar para que não tirasse a educação física. Olha, a educação física é importante por causa disso, 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 né? E aí fez lobby político, fez pressão para que não tirasse a educação física do ensino médio. Quem que foi lá brigar? Foi o CREF. Tem uma terceira questão aqui, além de garantir mercado de trabalho de pessoas não formadas, ainda tem a questão da disputa entre as profissões. Então, se o CREF não existisse, talvez outras profissões começassem a tomar conta do mercado de trabalho da educação física. Por exemplo, os fisioterapeutas adorariam pegar um monte de coisa que é da educação física, como de fato eles tentam, né? Por exemplo, o Pilates tem toda uma briga, se ele é da educação física ou se é da fisioterapia, né? E os próprios médicos, alguns anos atrás, os médicos tentaram emplacar uma lei chamada Ato Médico, que toda atividade de saúde deveria ter um médico responsável. É igual assim, toda obra tem que ter um engenheiro, sabe? Então, toda academia, para ela funcionar, ela ia ter que contratar um médico. Imagina. E o cara ia poder assinar da casa dele e tal, como se fosse... Então, eram os médicos querendo lutar por o quê? Por espaço na área de trabalho, né? Querendo dominar, querendo hierarquizar. Tipo assim, você não é uma equipe multidisciplinar, cada um cuidando da sua área, não. É o médico cuidando de todos. E ele manda em todos, né? Então, foi uma briga. O CREF entrou nessa briga junto com o CREFITO, né? Que é o Conselho de Fisioterapia, e com outros conselhos profissionais, para não aceitar essa subordinação aos médicos. Então, o CREF luta pelos nossos interesses na sociedade de uma maneira geral, tá? Apesar de que não entra em aspectos trabalhistas, porque daí é o sindicato. Então, essa é a lei, né? Só para quem se interessar, depois vocês podem ler com calma, não vou ler. Ela é de 1º de setembro de 1998, foi assinada por Fernando Henrique Cardoso. Uma lei bem curtinha, né? Eu vou explicar aqui a questão do provisionado, que o meu mouse está passando, eu vou explicar as polêmicas dessa lei, tá bom? Essa é a lei aqui, ela é bem curtinha, por isso que ela está na íntegra aqui, somente 6 artigos, né? Só que, vamos lá, vou explicar então a lei. O conselho, o que que ele é? Ele é uma autarquia. O que é uma autarquia? É um órgão do governo, mas que funciona de maneira independente. Ele é do governo, ele é público, mas ele funciona de maneira independente, ele não recebe dinheiro do governo. Ele recebe dinheiro de quem para se manter? Dos profissionais de educação física, que são obrigados a pagar. Assim como os advogados são obrigados a pagar a OAB. E assim por diante. Os engenheiros pagam o conselho deles. Os arquitetos pagam, acho que é o mesmo dos engenheiros. Acho que é engenheiros e arquitetos, o CREA, né? Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Então, assim, as profissões, quase todas, são reguladas, regulamentadas, né? Então, elas possuem um conselho. E eles se mantêm com esse dinheiro, tá? E a função do CONFEF-CREF é orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional de educação física. Então, para vocês terem uma ideia de como o CREF se envolve na sociedade, nesse exato momento, ainda que muitos discordem, eu, por exemplo, o CREF está brigando para a reabertura das academias. Porque ele não quer o quê? Que as academias vão à falência, né? Porque sem aluno, por mais 2, 3 meses, vai falir todo mundo, né? Fora que os professores vão perder o emprego. Então, o CREF está brigando para abrir a academia. Eu, pessoalmente, não acho isso certo, porque eu acho que vai matar muita gente. Mas é um bom exemplo de como o CREF briga, né, pelos interesses da profissão, tá? E o objetivo é que a sociedade seja atendida por profissionais eticamente comprometidos com conhecimento científico, técnico e pedagógico, tá? Então, aqui na observação aqui está explicando o que é uma autarquia, né? Uma entidade autônoma, auxiliar e descentralizada da administração pública.
porém fiscalizada e tutelada pelo Estado. Ou seja, as autarquias, elas respondem ao Estado, ao governo, mas não são diretamente conectadas ao governo. Aqui em Sorocaba tem outras autarquias. O SAI, por exemplo, é uma autarquia, né? Ele recebe dinheiro, ele responde à prefeitura, mas não diretamente subordinado. E ele não recebe dinheiro da prefeitura, ao contrário, né? Ele até empresta dinheiro para a prefeitura às vezes. E o SAI tira dinheiro da onde? Do dinheiro que a gente paga da taxa de água, tá? Então o CREF também o CONFEF também é uma autarquia. Como entidade reguladora é obrigatório, então assim, você só pode trabalhar se você se filiar. Se você não for filiado e você trabalhar, você está exercendo a atividade de maneira ilegal, né? E você tem que seguir o conselho de ética do CONFEF. Então, o CONFEF tem umas normas éticas que vocês são obrigados a seguir. Eu não vou passar aqui porque vocês vão aprender isso na disciplina de ética, tá? Na disciplina de ética vocês vão mastigar a ética do CONFEF, tá? A missão é defender a sociedade, já expliquei, e o argumento é que para que as pessoas possam oferecer atividade física na área de lazer, na área de esporte, elas precisam ter competência técnica, né, científica, administrativa e pedagógica para isso, tá? E o CREF é o sistema que vai garantir que isso está sendo oferecido, ok? Bom, ele é composto por uma rede de conselhos, né? E aqui, ó, cada um na sua atuação, ó. O primeiro é do Rio de Janeiro, que é onde ele foi fundado, né? Aí depois vem 2 Rio Grande do Sul, 3 Santa Catarina, 4 São Paulo. Aí o Ceará, o Maranhão e o Piauí formam o quinto e assim por diante, né? Vocês vão olhando aqui todos os CREFs que existem, tá? Eles são baseados mais em número de profissionais do que em tamanho de estado, né? Porque se você pegar o Amapá, o Acre, o Amazonas, o Pará, Rondônia e Roraima, dá um território enorme. Mas lá tem pouca população, tem pouca urbanização, tem pouca academia, então tem pouco profissional, então não é a mesma realidade. Então aí o Paraná, que é bem menorzinho, mas ele possui muito mais academias, então ele precisa de um conselho só para ele, tá? Por isso essa divisão. Bom, algumas polêmicas sobre o CREF. Por que a gente ouve falar mal do CREF, né? Porque, pelo que eu expliquei até agora, pode até parecer algo bom, né? Assim, pô, foi importante para garantir mercado de trabalho, para garantir reconhecimento social, para lutar pelos meus interesses enquanto profissional de educação física. Então, e de fato, ele fez tudo isso, mas tem alguns probleminhas também, né? Vamos ver quais são. Primeiro de tudo, o pessoal das artes marciais, das danças, da yoga e da capoeira, eles ficaram revoltados. Por quê? Porque, mediante a lei, eles teriam que ser profissionais de educação física para poder dar aula de lutas, de danças, de yoga e de capoeira. Só que, assim, as artes marciais existem há milênios. As danças existem há milênios. A yoga existe há milênios. A capoeira existe há centenas de anos. Então, são práticas muito mais antigas que a própria profissão da educação física. Aí eles entraram na justiça e ganharam, né? Ganharam o direito de não precisar fazer educação física para dar aula. Então, se você quer ser professor de luta, de dança, de yoga ou de capoeira, você não precisa ser formado em educação física, tá bom? Só é obrigado se você quiser trabalhar com saúde, com movimento corporal, em outras instâncias. Nessas instâncias aqui, não é obrigado. Uma outra polêmica é a questão do provisionado. O que é o provisionado? A lei dava um tempo para que pessoas com expertise numa determinada área da cultura corporal tirassem o CREF mesmo sem fazer educação física, desde que fosse para trabalhar somente com aquela prática. Por exemplo, um cara que tem 20 anos de musculação, já é dono da própria academia, dá aula faz 20 anos. O CREF abriu a seguinte possibilidade. Tinha um prazo, né? Vamos ver qual era o prazo? Tá na lei aqui. Que até nos termos... Estou tentando achar aqui. Quem estiver lendo aí, por favor, me ajuda. Era 4, 5 anos, alguma coisa assim, tá? Tá aqui em algum lugar. A verdade é que esse prazo já foi faz tempo, tá? Então tinha um prazo de até 90 dias, acho que é isso, ó. Tá aqui, ó. No prazo de 90 dias de programação da lei.
Então, eles tinham até 90 dias para quê? Para entrar na justiça e pedir a provisão da carteirinha do CREF para aquela modalidade. Então, se eu era lá um professor de Kung Fu, eu tinha 90 dias da data da publicação da lei para ir lá e falar assim, ó, olha, eu dou Kung Fu faz 20 anos, então eu quero a minha carteirinha do CREF que me autorize a dar aula de Kung Fu. O provisionado, ele tinha autorização legal para dar aula somente naquela modalidade para a qual ele foi provisionado. Então, se eu era mestre de Kung Fu, eu tinha uma carteirinha de provisionado em Kung Fu. Esse prazo já foi faz tempo. Só que até hoje, por que eu estou dizendo que isso é uma polêmica? Até hoje, se alguém entrar na justiça pedindo esse provisionamento, acaba conseguindo, tá? Até os dias de hoje, a justiça ainda tem dado. Legalmente falando, se fosse seguir a lei fria, mas existem outros direitos, né? Aí você entra com advogado, aí abre jurisprudência, né? O primeiro juiz que deu a favor abriu a porteira, e aí a galera, até hoje, elas conseguem se provisionar, né? Então, sei lá, se um cara que até hoje não tirou CREF, e ele é dono de uma academia de yoga, hoje, se ele entrar na justiça, dá um pouquinho de trabalho, mas ele ainda consegue essa carteirinha de provisionado aí, tá? Bom, na escola, essa polêmica, essa é mais séria. O CREF, inicialmente, não tinha nada a ver com escola. Porque nenhum conselho regional se interessa pela escola. Porque quem cuida da escola é o MEC. O MEC cuida da escola. Então, por exemplo, na escola tem química, não tem química? Os químicos também têm o conselho deles. Conselho Nacional de Química. Mas o Conselho Nacional de Química não se interessa pela escola. Por quê? Porque a escola é local de educação. Quem cuida é o Ministério da Educação e Cultura, é o MEC. Mas o CREF, no nosso caso, ele se interessa, principalmente o de São Paulo, ele se interessa muito pelas escolas. E eles conseguiram fazer, né, eles têm bastante força política, então eles conseguiram entrar nas escolas. Tá? Hoje, no estado de São Paulo, para você dar aula de educação física em escola, você tem que ter o CREF. E os professores odeiam, né? Os professores de escola odeiam o CREF. Por quê? Porque o CREF não ajuda em nada eles, né? Essas coisas de academia, de saúde, de provisionado, não interessa nada para professor de escola. E eles pegam a grana deles, né? Porque foi o motivo pelo qual o CREF quis entrar nas escolas, né? Porque imagina, eram milhares de professores de educação física que não pagavam anuidade porque eles estavam dando aula só na educação, só na escola. Quando o CREF ganhou essa briga legal, ele explodiu de arrecadação, né? Então o CREF quis entrar nas escolas para ganhar mais dinheiro, né? Para arrecadar muito mais. E aí, para muitos, isso é um problema, porque eles acham que profissional de educação física é uma coisa. Eu vou silenciar aqui, acho que alguém entrou depois. Eu não entendi se era barulho ou se era uma pergunta. Se era uma pergunta, abre de novo o microfone e faz a pergunta, tá bom? Não precisa esperar eu terminar, pode fazer a pergunta a qualquer momento. Mas acho que ele ligou o microfone sem querer, aí eu fui lá e deixei no mudo. Bom, a crítica é que professor é professor, não interessa se ele é de educação física, de geografia, matemática, é uma classe só, professor. Profissional de educação física é uma outra classe, que é quem trabalha em academias, clubes, associações da atividade física. E tem uma questão também de carteira, né? Professor tem o piso nacional, que é o mínimo que pode ser pago. E o piso de professor, ele é maior do que o piso de profissional de educação física. Então também tem uma questão financeira aí, né? As academias, elas preferem registrar como profissional de educação física, porque daí paga-se menos, né? Então, para os professores da escola, o CREF ele é extremamente desnecessário. Então, eles odeiam o CREF. E para piorar, eles acusam o CREF também, aí os acadêmicos acusam o CREF de se intrometer na escola, né? O CREF fica lá querendo dizer como tem que ser a educação física escolar e como tem que ser, ignorando as pesquisas que são construídas nas universidades. Então, nós vimos lá no terceiro momento que a universidade bomba, né? Produz um monte de ideia de educação física. Aí vai o CREF, ignora todas aquelas pesquisas e fica tentando entrar na legislação, né? No Congresso Nacional, fazendo pressão no Congresso,
para aprovar algumas leis relativas à educação e à educação física, nas ideias que eles têm do que é a educação física escolar, ignorando toda a produção acadêmica, né? Então, eles são muito odiados, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente escolar. Aonde que o CREF produz efeitos bons, então, né? Onde que as pessoas gostam deles, assim? Bom, quem trabalha em academia, essas coisas, tem um pouco a agradecer ao CREF, porque ele preserva o mercado de trabalho da educação física, tá? Então, assim, você poderia ter a sua profissão dominada por médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, ou por qualquer pessoa. Imagina, qualquer marombado poderia dar aula de academia e ótimo, e não ia ter ninguém para fiscalizar. Então, ele protege esse mercado. Mas, por outro lado, essas pessoas também reclamam que o CREF cobra muito caro, né? Eu não pago, porque eu sou professor de ensino superior já há alguns anos, que eu não dou aula fora da FEFISO. Mas quando eu pagava, a última vez que eu paguei, eu acho que eram uns R$ 500 por ano, né? E os professores reclamam, mesmo esses das academias, que se beneficiam de alguma forma com a existência do CREF, eles reclamam muito dos valores cobrados pelo CREF e da falta de retorno. Por exemplo, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela oferece um monte de coisa para advogado, sabe? Ele tem desconto em convênio, coisas para comprar mais barato, né? Um monte de. E o CREF não oferece, cobra caro e não oferece muita coisa de volta, exceto essa fiscalização do mercado, tá? Bom, era isso, tá? Eu vou parar a gravação e vou abrir.